Fala galera, hoje nós vamos para a nossa quarta aula de ondas, tá? Continuando o estudo sobre fenômenos ondulatórios. Na aula 3 a gente tratou de velocidade, hoje nós vamos começar a falar da reflexão de ondas, tá? Gente, o que é reflexão? Reflexão é o fenômeno em que a onda bate no obstáculo e retorna ao meio de origem. Pronto, a gente estudou isso na ótica, né? Na ótica você estuda isso. Quando a luz, né, que é uma onda, macroscopicamente falando, bate num obstáculo e retorna, o nome disso é reflexão, né? Com a onda é do mesmo jeito. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos particularizar essa reflexão de ondas em algumas situações. Por exemplo, quando a gente fala em ondas em cordas, que aqui, por comodidade e flexibilidade para você visualizar melhor, vocês já viram que eu uso aquela mola, né? Uma espiral de encadernação que eu comprei numa baratinho aí, você compra baratinho nessas lojas de encadernação, né, de Xerox, e emendei duas e faço esses fenômenos para você ver. Fica bem nítido, fica bem legal você visualizar isso, tá? Então, em cordas, eu tenho duas situações, com obstáculo fixo e obstáculo móvel. Vamos primeiro falar do obstáculo fixo, que é até mais fácil de visualizar. Quando eu tenho um obstáculo fixo, é o meu caso aqui, né? Essa minha molinha, ela está presa aqui numa gaveta, numa prateleira do armário aqui do lado. Então, o que eu faço? Eu mando a onda, tá? Eu mando, no caso aqui, um pulso de onda, que eu estou mandando a onda inteira. Esta onda, note que a parte da frente do pulso está por cima, está vindo por cima, e a de trás por baixo. Quando esse pulso chega aqui, né, aqui é uma parede, aqui a corda está presa à parede, está presa a um obstáculo fixo. Tá? O que ela faz? A corda puxa esse ponto para cima. Pelo princípio da ação e reação, o ponto puxa a corda para baixo. Então o que acontece? Ao invés do pulso subir, ele desce. Então aqui, ó, o pulso que vem por cima, quando ele bate aqui, ele volta por baixo. A gente chama isso de inversão de fase. Tipo assim, ó, a oscilação era essa, ele estava oscilando aqui, ó. De repente, o caminho normal dele, ó, caminho normal era subir. Ao invés de subir, ele faz o que? Ele desce. Então ele inverteu a fase que ele estava, certo? Ele ia subir e de repente ele desce. Então o pulso que está vindo por cima volta o quê? Por baixo. E o pulso que está vindo por baixo volta por cima. Aí você fala, mas aí, o desenho é o mesmo. Veja bem, não é. Tá? Quem está na frente? O pulso de cima. E aqui, quem está na frente? O pulso de baixo. Quem está atrás? O pulso de baixo. Quem está atrás aqui? O pulso de cima. Legal? Bom, agora, e você vai ver isso, eu vou te mostrar isso agora. O que você tem que notar de importante aqui? Primeiro, veja que a amplitude da onda, ela diminui, tá? Por que a amplitude diminui? Lembra que eu te falei que a amplitude tem a ver com a energia da onda? Então por que a amplitude diminui? Vai bater no obstáculo, parte da energia vai ser absorvida pelo obstáculo, tá? Então parte da energia é absorvida no obstáculo. Então por isso que a amplitude o quê? Diminui. Como é que é essa reflexão? A reflexão, ela ocorre com o quê? Inversão de fase, foi o que eu falei. O pulso que vem por cima volta por baixo. Se ele vier por baixo, volta por cima. Certinho? E a velocidade, agora coisas importantes. A velocidade da onda muda? Não. Por que a velocidade com que ela chega é a mesma com que ela volta? Por quê, gente? Mudou o meio? Mudou o meio? Não! Se não mudou o meio e nem as condições, lembra da gente bater nessa tecla? Não mudou o meio. A força de tração que eu estou fazendo aqui na mola, a força elástica é a mesma. Não mudei a força, não mudei a mola, então não muda o quê? A velocidade. Mudou a frequência? Também não. Quem comanda a frequência desse pulso? A minha mão. Se eu oscilei aqui, a minha mão é a fonte geradora. Eu balancei aqui com uma certa frequência, a frequência dela é constante. Lembra? De que depende a frequência? Só depende de quem? Da fonte geradora. Não mudou a fonte, tá bom? Comprimento de onda muda? Não. Por quê, gente?
Porque o comprimento de onda V igual a lambda F, lembra da gente discutir? O comprimento ele se adapta ao F ou ao V. Se o V não mudou, o F não mudou, o lambda não mudou. Legal? Vou te mostrar aí um videozinho desse fenômeno aqui, ó, tá? Você vai ver esse fenômeno, eu vou pôr numa velocidade normal, depois vou diminuir a velocidade para você perceber bem isso aqui, ó, tá? No caso aqui da mola, você vai ver com um pulso de onda. Ele vai por cima, depois volta por baixo. E depois eu vou te mandar um vindo por baixo e voltando por cima, para você ver que o fenômeno é verdadeiro, essa inversão de fase realmente ocorre. Certinho? Então, vou te mostrar aí. Assiste aí. Legal, né, gente? Dá para você perceber direitinho o pulso refletido, invertendo a fase, certinho? Legal. Agora, gente, esse aqui não é tão fácil de ver, tá? Mas vamos falar dele. Quando o obstáculo for móvel, se o obstáculo for móvel, o que acontece? Eu mando a onda para cá, tá? Ela tá vindo aqui, ó. Você tá vendo que o pulso da frente está por cima e o de trás está por baixo, com amplitude a zero. Agora, nesse obstáculo que está aqui, ó, que é um anel, ele não está mais fixo, ele é móvel. Então você tem um anel que pode subir e descer nesse eixo. Se eu desprezar 100% do atrito aqui, o que vai acontecer? Esse pulso, quando ele chega aqui, ele puxa o anel para cima. Puxando o anel para cima, o anel vai, porque ele está livre. E aí ele sobe e o pulso bate no obstáculo, né, que é o próprio anel, com o eixo, e volta. Só que como ele subiu, ele chegou por cima, ele volta o quê? Por cima. Então olha aqui, ó, o pulso que está na frente bateu, e aí o pulso que está na frente, ó, o primeiro pulso ele está vindo por cima, e ele volta o quê? Por cima. O pulso que está atrás está vindo por baixo, volta por onde? Por baixo. Tá? Então é o mesmo esquema, só que com o obstáculo fixo ele vinha por cima e voltava por baixo. Com o obstáculo móvel ele vem por cima e volta por cima. O que vem por baixo volta por baixo. Ou seja, ele reflete em fase, ele reflete sem inverter a fase. Ele continua no movimento oscilatório. Cada ponto, né? O anel ele faz o movimento oscilatório perfeito. A corda, quando chega aqui, não inverte. Ó, ia subir e começa a descer. Esse é o obstáculo fixo. Aqui não. Aqui ela completa o movimento. Ela sobe e desce. Tá bom? Então, ó, reflete em fase. A amplitude diminui. Aqui você vai notar que diminui mais ainda. Tá? Por quê? A maior parte da energia vai ficar absorvida aqui. Ó. Ainda mais que, eu vou passar para você o vídeo também. Eu peguei uma barrinha, né, de alumínio, essa minha barra de alumínio, e peguei um auxiliar aqui, pus para segurar e fiz a onda de lá. Então aqui tem apesar de ser uma barra lisinha, mas tem muito atrito. Tá? Então tem atrito, tem a questão da absorção pelo impacto e também do atrito. Aí você tem uma perda de energia muito grande e ele volta um pulso bem menor, mas volta por cima. Tá? E o restante, gente, continua a mesma coisa. Amplitude diminui, velocidade não muda. Por que não muda? Não mudou o meio é o mesmo. Nem o meio, nem as condições. Tá? A frequência não muda, porque quem manda na frequência?
a fonte geradora. No caso aqui, a minha mão, que sacudiu a mola, tá? Então, não muda a frequência porque não mudou a fonte. Comprimento de onda também não muda, por quê? Porque não mudaram nem a velocidade e nem a frequência. Legal? Então, eu vou passar aí para você. Você vai assistir o vídeo, né? Eu reduzi a velocidade 2 vezes. Mostrei o vídeo normal, você vai ver o vídeo normal. Depois tem uma câmera mais... reduzir a metade da velocidade e depois a metade de novo. Para você perceber. E preste muita atenção, porque é difícil perceber. Tá? Ele volta por cima, volta quase nada. Você quase vai perceber ele só quando ele chega na minha mão. Porque eu mando o pulso, dá para você ver ele indo por cima. Só que ele volta muito pequenininho. A hora que ele chega na minha mão aqui de novo, que a minha mão é um obstáculo fixo. Aí você vê que a hora que ele bate aqui, ele volta por baixo. Quer dizer, se ele bateu na minha mão e voltou por baixo, é porque ele foi por cima e voltou por cima. Tá bom? Então, assiste aí. Gente, outro fenômeno extremamente importante e também muito cobrado é o fenômeno da refração. O que é refração, gente? Refração é a mudança no meio de propagação da onda. Tem refração em cordas, que é o que nós vamos trabalhar primeiro. Tem refração das ondas na superfície da água. Mas vai mudar o meio? Calma que a gente vai chegar lá. E tem mudança no som, né, de propagação no som, pode ter também, e de ondas eletromagnéticas. Daí todo aquele estudo da ótica, né, de refração, mudança no meio de propagação de ondas eletromagnéticas. Particularmente lá a gente estudou a luz, certinho? Legal. Galera, em cordas você tem duas situações. Da corda de menor densidade, no caso densidade linear, para a corda de maior densidade, e depois vice-versa. Então, eu vou analisar primeiro isso aqui, ó. Da corda de menor densidade para a de maior, certinho? Gente, uma observação que já é falada lá na ótica, e aqui ela exige muita atenção. A refração nunca é um fenômeno o quê? Isolado. Sempre que tem refração, tem também o que? Reflexão. Algumas vezes pode ter absorção, dependendo de onde ocorre a refração. Mas o normal é ter refração e também uma parte de quê? Reflexão. Beleza? Ok. Como é que funciona isso? Da corda de menor densidade, olha aqui, ó. Estou falando que o Mi1 é menor que o Mi2. Uma corda menos densa para uma corda mais densa. Criei um pulso. Esse pulso, ó, tem uma amplitude a zero. Quando esse pulso chega na junção das cordas, esse pulso interpreta a corda mais fina, né, vamos dizer assim, menos densa para mais densa, da fina para mais grossa. Ele interpreta esse ponto de junção como se fosse um obstáculo fixo. E como é um obstáculo fixo, o que acontece? Parte da energia da onda vai refratar e parte vai o quê? Refletir. Preste atenção na proporção do desenho. Você está vendo que aqui, ó, eu coloquei distâncias diferentes para as ondas. Tipo assim, essa onda é a onda refratada e essa é a refletida. Tá? Elas se formaram juntas. Ao passo que essa aqui chegou, essa refratou e essa refletiu. Por que essa aqui está numa distância maior do que essa? Porque a velocidade dessa onda é maior do que dessa. Lembra da fórmula de Taylor? Velocidade de uma onda? Raiz de F sobre μ. A força de tração aqui na corda é a mesma. Como a força é a mesma, quem tem a maior densidade linear tem a menor o quê? Velocidade. Então o pulso refratado na corda mais densa, ele é mais lento que na corda menos densa. Então esse aqui andou mais.
Quanto à amplitude, o que acontece? Ó? Eu tenho... Onda, gente, é o transporte de energia. Aqui estava a energia inicial. Então, parte da energia refrata, parte o quê? Reflete. Professor, o A1 mais o A2 vai ser igual a zero? Não necessariamente, porque isso depende muito da relação entre as densidades. Tá bom? O fato é que as amplitudes refratada e refletida, cada uma delas é menor do que a incidente. Isso é tranquilo. Tudo bem? Então tá aqui, ó. O pulso refletido, ele reflete o quê? Com a inversão de fase, porque ele aqui, ó, funciona como um obstáculo fixo. A velocidade é a mesma? Por que é a mesma? Ele voltou para o mesmo meio. A frequência é a mesma, por quê? Só depende da fonte, não mudou. E a amplitude? Por motivos que eu já falei, diminui. E o pulso refratado, o que acontece com ele? Refrata em fase, óbvio, chegou por cima, ele vai subir, tá? Refrata em fase, normal. O V muda. Por que muda a velocidade? Acabei de falar, porque mudou o meio. Tá? Era uma corda, era uma densidade, mudou a densidade. A frequência mudou? Não, por quê? A frequência só depende da fonte, a fonte que gerou não mudou. E a amplitude, por motivo que eu também já falei, diminui. Aí para finalizar essa parte aqui, ó, a frequência, gente, muda na refração? Não muda. Se a frequência não muda, se eu pegar a equação fundamental da ondulatória V igual a lambda F, quem é o F? V sobre lambda. Se isso é constante, o que eu posso dizer? V1 sobre lambda 1 é igual a V2 sobre lambda 2. Notem que V e lambda aqui, né? Divisão significa o quê? Diretamente proporcional. Velocidade grande, lambda grande. Velocidade pequena, lambda pequena. Certinho? Bom, rapidão, vamos ver então como é que fica se for o contrário. Bom, fica muito fácil você perceber. Se for o contrário, o que acontece? Deixa eu te mostrar aqui rapidinho. Então, pessoal, vamos concluir isso aqui. Como eu disse, a gente analisou da corda menos densa para mais densa. Quando a onda vem da parte da corda de maior densidade para de menor densidade, o que acontece? Primeiro, aqui na junção das cordas, funciona como se fosse um obstáculo móvel. Então, a onda... Por quê? Porque essa corda aqui é mais leve que a outra, é menos densa. Então, o pulso de onda que vem pela corda mais densa, ele bate aqui na divisão e parte refrata e parte reflete. A que reflete, como isso aqui funciona como obstáculo móvel, ela reflete em fase, ó. O pulso refletido reflete em fase, tá? Ora, o pulso refratado, obviamente, ele refrata em fase também. Se ele vem por cima e continua por cima, tanto de lá para cá quanto daqui para lá. Só que nesse caso, do mais para o menos, ele chegou por cima e volta por cima. Lembra que eu acabei de falar, o que vai daqui para lá, ó, chega por cima e volta por baixo, a parte refletida. Legal. Bom, o que mais? O pulso refratado, ele tem a mesma o quê? Velocidade. Por quê? O refletido, né? Por que ele tem a mesma velocidade? Porque não mudou o meio, né? Ele continua no mesmo meio, nas mesmas condições. A frequência é o quê? É a mesma. Por quê? Quem gerou a frequência? Quem sacudiu a corda aqui, ó. Tá? Frequência é a fonte. Não muda a fonte, não muda a frequência. Comprimento de onda desse cara que volta aqui é o mesmo do que chegou? Por que é o mesmo do que chegou? Uai, se a velocidade é a mesma, a frequência é a mesma, o lambda é o mesmo, você lembra, né? V igual a lambda F, se o F é constante, V e lambda são diretamente proporcionais. Se o V aumentou, né, o lambda aumenta, mas se o V é o mesmo, o F é o mesmo, o lambda é o mesmo. Beleza? Legal. Aí, e a amplitude? Claro, a amplitude que volta é menor. Por quê? A parte da energia refratou, então volta menos. Beleza? Agora, e o pulso refratado? O pulso refratado, ele refrata em fase, como eu já disse. Velocidade dele é maior. Por que a velocidade aqui é maior do que essa? Por causa disso aqui, ó. Fórmula de Taylor. Lembra que
densidade linear menor, velocidade maior. Certinho? Porque a força de tração ali é a mesma. Então, ó, o que, que ele tem? Ele tem refrato em fase, mesma velocidade, velocidade maior, mesma frequência. Por que, que a frequência é a mesma? Refração não muda a frequência. Porque a frequência é da fonte. A fonte que gerou aquele pulso de onda é a mesma. Tá? Tanto para esse pulso quanto para esse que continuou. A frequência é a mesma. Então, mesma frequência. E o comprimento de onda é o quê? Maior. Por que, que o comprimento de onda é maior? Se a frequência é constante, como eu acabei de dizer, ó, V e lambda diretamente proporcionais, aumentei o V e aumento o lambda. Tá? Professor, e a amplitude, hein? A amplitude, eu não vou falar nada dela, não sei. Por quê? Dependendo da diferença de densidade, se for muito grande, esse pulso pode ser maior ou menor, não sei. Tá? Tanto que eu não coloquei nada aqui. E ninguém vai te perguntar isso também. Tão detalhado assim. Legal? Então tá aí. E para fechar, né? Se a frequência é constante, refração, frequência é constante. E frequência é V sobre lambda, tá aqui, né? Quem é a frequência? V sobre lambda. Então, ó, se a frequência é constante, V2 sobre lambda 2, V1 sobre lambda 1. Legal? Então tá aí. Com isso eu encerro a nossa quarta aula de ondas. Próxima aula eu vou continuar falando de refração, só que em ondas planas. E mais alguns fenômenos importantes da ondulatória. Legal? Grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Bom estudo.